Livro do profeta Isaías, capítulo de número 35. Ou melhor, Jeremias 35. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso de número 9. E após a leitura do verso de número 9, eu quero convocar toda a igreja ao verso de número 19. Tá bom? Então, Jeremias 35, verso 1 ao 9. E após a leitura do verso de número 9, convoco a igreja para o verso de número 19. Meus irmãos, extremamente feliz, alegre, honrado pelo Senhor, pelo privilégio de poder voltar a esta casa. Nós tivemos aqui ano passado, também nesse trabalho de 12 dias, e eu fiquei impactado com a adoração, com a entrega desta igreja tão linda e tão abençoada. Vocês atraíram Deus para este lugar. Amém? Então, muito feliz, quero agradecer ao Senhor, agradeço a pastora Elisângela, Deus te abençoe, muito obrigado pela receptividade, pelo carinho dos pastores, pastor Leleco, que tem sido canal aí de contato, Deus abençoe muito o senhor, a sua família. Pastor Elisângela, cada família que o Senhor colocou aqui debaixo do decreto que Ele te confiou, que esse ano seja um ano poderoso, um ano de riqueza de Deus, um ano de riquezas espirituais depositadas sobre esta igreja, tá bom? Eu estou acompanhado da mulher mais abençoada da face da terra, minha esposa, minha amiga, minha namorada, Sônia Maria de Souza Chagas de Araújo. Balança-se a mão. Ela é bem-vinda em nosso meio. Amém? Completamos no mês passado 20 anos de casamento abençoado. Deus tem nos sustentado até aqui. Eu vim acompanhando também do meu cunhado, irmão dela, está ali na parte lateral da igreja. E obrigado, Eduardo, por tua presença, tá bom? Quantos desejam ouvir a palavra de Deus, diga amém. Vamos lá, capítulo 35, verso 1 ao 9. A equipe da mídia é para que lado? Aqui em cima. Campeão, eu gostaria de pedir a vocês o apoio. Durante a ministração, eu vou solicitar alguns textos, se você puder me ajudar, tá? Vamos lá, capítulo 35, eu vou acompanhar aqui então com a mídia. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. A palavra veio de quem, gente? A palavra veio de quem, gente? Vamos lá bem forte, a palavra veio de quem? A palavra veio do Senhor. E o que é que o Senhor nos dias de Joaquim falou? Filho de Josias, rei de Judá, vá à casa dos recabitas e fala com eles. Leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Grita bem forte, vinho para beber. Vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele, com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Hanã, filho de Igdalias, homem de Deus. Esta câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maséias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho. Grita bem forte, jarras cheias de vinho. E copos, diante dos filhos da casa dos recabitas. E lhe disse, bebam. Grita bem forte, bebam. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos. Não construam casas, não façam plantações, não cultivem, nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas.
para que vocês vivam muitos dias sobre a face da terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar, não temos vinha, nem campos, nem plantações. Verso de número 19. Agora eu conto, verso 19. Eu conto até 3 e gostaria de ouvir bem forte toda a igreja. 1, 2, 3. Obrigado. Nossa, verso 19. Obrigado. Eu vim aqui falar que Deus não erra endereço da sua honra. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra de Deus ao seu coração. Você deseja receber? Eu já quero começar a entregar uma palavra que vai arder dentro de você. Deus não erra o endereço da sua honra. Você pode abençoar esse irmão que está do seu lado? Deus não erra o endereço da sua honra. Deus sabe o teu CPF, Deus sabe o teu CEP, Deus tem nas mãos dele o teu nome e ele sabe muito bem o teu endereço e o teu bairro. Pode descansar que Deus sabe o endereço da sua honra. Deus não erra a sua honra, ele não libera em endereço errado. O homem falha, Deus não. Vamos lá, nós lemos um texto que esse texto ele está enquadrado dentro de um período muito crítico, um período muito difícil para a história de Judá, para a história de Jerusalém. Judá está mergulhado, Jerusalém está mergulhado no caos. Provocaram a Deus, se esqueceram de permitir a terra descansar. 6 anos trabalhariam, no 7º ano a terra descansaria e eles viveriam no 7º ano da bondade, da fidelidade, da misericórdia, da justiça de Deus. O desejo exacerbado de prosperidade fizeram ele esquecer do ano sabático. E por causa disso Deus foi contando. E agora Deus está repreendendo o povo diante as suas injustiças, idolatria, pecados, seus desvios morais. Deus está repreendendo o povo. E Deus está utilizando o profeta Jeremias para pregar contra a impiedade. E as mensagens de Jeremias eram contundentes. Eu quero utilizar aqui apenas o capítulo 25 para a gente ser muito sucinto naquilo que Deus me confiou. Mas eu vou utilizar 2 textos aqui. O capítulo 35 de Jeremias vai estar no meio, para você entender que chegou um momento que Deus disse: não tem mais remédio, não há mais escapatória. Esse povo tem que viver e tem que passar pela minha disciplina. E a disciplina, a correção, eu vou usar um povo estrangeiro, mais cruel e perverso, que é a Babilônia, para invadir Jerusalém, saquear o templo, levar os utensílios da casa do Senhor, os nobres judeus deportados para dentro da Babilônia. Eu vou usar Nabucodonosor como a vara da disciplina. Isso aqui é interessante porque de tudo que eu pregar aqui, tu pegue alguns detalhes, porque esse aqui é ouro refinado que eu vou falar agora. Até na dor, Deus revela a exatidão do seu amor. Isso para mim eu vou repetir. Até na dor, Deus revela a exatidão do seu amor.
Um filho sem correção significa ausência do amor do pai. Então, todas as vezes que somos corrigidos, tratados, disciplinados, significa que o amor do pai está sobre nós. É por não nos aceitar perdidos das mãos do inimigo que ele permite a vara da correção. Mas o resultado final, a gente se encaixa com o plano e com a vontade dele. Você crê? Diga glória a Deus. E aí o que vai acontecer? Capítulo 25 de Jeremias. Olha o que Jeremias vai falar. Capítulo 25, o Senhor... No capítulo 25 de Jeremias, palavra que veio a Jeremias, quem está falando é Deus, a respeito de quê, gente? A respeito de Jeoaquim, no ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ele está falando sobre Judá, que era o primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, lá na Babilônia. E aí, pastor, o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, olha quanto tempo Deus tem falado, 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, eu tenho falado, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim. Jeremias falando, povo, a palavra do Senhor tem vindo a mim, eu tenho ministrado a vocês a palavra, e sempre de novo eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutam a voz de Deus por intermédio de Jeremias. Pense, irmão, sabe o que vai dizer, segundo a Crônicas 36? Que o povo já não queria mais ouvir Deus. Se ouve tudo menos o Senhor. E Jeremias está pregando no capítulo 25, dizendo: vocês não estão me ouvindo, Deus me entrega a palavra, eu entrego para vocês, vocês não querem ouvir. Aí no capítulo 38, olha o que ele vai falar no capítulo 38, verso 1, 2, 3 e 4. Olha que nós lemos capítulo 35, o centro da mensagem está no capítulo 35. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz quem, gente? Assim diz quem? Então quem está falando é o Senhor por intermédio do profeta, sim ou não? Sim. Assim diz o Senhor: quem ficar nesta cidade morrerá a espada, de fome e de peste. Mas os que for para os que sair e se render aos caldeus, olha o que Deus está falando. Está falando da invasão da Babilônia. Viverá, porque a sua vida lhe será por despojo, e viverá. Verso 3. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Deus está falando, a sentença, o juízo chegou, a disciplina chegou, não tem escapatória, não tem saída. Deus está dizendo, não tem mais remédio, agora é só a Babilônia. Vai vir Nabucodonosor, vai quebrar os muros, arrebentar as portas, saquear o templo, deportar os nobres judeus para a Babilônia. Durante essas invasões, prejuízo, perda, morte, sofrimento, deportações, não tem escapatória. A disciplina chegou. Dentro dessas palavras de correções, e olha que o profeta, ele está sofrendo no contexto familiar, por causa de mensagens tão duras e incisivas. O profeta Jeremias está sofrendo no contexto familiar rejeição, ele sofre perseguição pelos falsos profetas e pelos reis e pelos sacerdotes. Jeremias está sofrendo perseguição por tudo quanto é lado por causa das suas mensagens. No capítulo de número 35, que é o capítulo que lemos, e a centralidade da mensagem dessa noite, Deus abre um parêntese
para toda correção, para toda mensagem de confronto, para falar de um povo nômade, um povo que caminhava e não tinha, habitava em tendas, não tinha casas, não faziam plantações, um povo diferente, que eu assemelho ao povo aqui da Metodista em Muriaé. Deus abre um parênteses para falar deste povo, quem? Os descendentes de Recabe, os filhos de Jonadab, os recabitas. E o que o Senhor vai falar, pastor? Eu perguntei a vocês quem foi que falou, e vocês disseram, foi o Senhor. O Senhor fala com o profeta Jeremias, vai lá na casa de Jonadab, filho de Recabe, pega os descendentes dos recabitas, os filhos de Jonadab, leva eles à casa do Senhor, à câmara secreta. E lá dentro da casa do Senhor, quando não tiver ninguém vendo, pastor, sacerdote, obreiro, irmão, irmã, primo, vizinho vendo, coloque taças cheias de vinho e copos e ordene os recabitas a beberem vinho. Pensa, irmão, é loucura ou não é? Gera perplexidade, sim ou não? O que é perplexidade, pastor? Um momento sem entendimento de causa. Espera aí, não era esse cara que estava sofrendo na carne, não era ele que estava sendo jogado em poço, sofrendo da família, no meio dos profetas e sacerdotes, por causa das mensagens dele? Não era ele que estava pregando contra o pecado, contra a injustiça, contra a imoralidade, contra a idolatria, contra a bebedice, a embriaguez? Não era ele que estava falando sobre a prostituição? Como é que esse cara agora nos traz à casa do Senhor? Que coragem é essa? Nos traz à casa do Senhor, ao lugar secreto, coloca a taça cheia de vinho e nos ordena beber vinho. Isso é loucura, sim ou não, irmão? Gera parafuso na ideia, sim ou não? Sim. Peraí, o que esse cara é? Uma hora ele é, daqui a pouco não é mais. Será que no meio do povo ele é profeta, ele fala a verdade, mas no lugar escondido, quando ninguém está vendo, ele dá um desviozinho, ele toma um negocinho e fica embriagado? Como é que está esse profeta? Será que ele é de verdade ou ele é de mentira? A gente não sabe. Eu sei que o Jeremias ouviu a palavra do Senhor, e quem mandou Jeremias encher as taças de vinho foi o Senhor. E o Senhor fala com Jeremias, Jeremias obedece. Pegou a galera, trouxe, encheu as taças cheias de vinho e colocou na mesa as taças, os copos, e ordena a eles: bebam vinho. Pense o calor, irmão. Eu vim do estado do Rio de Janeiro agora, a chapa estava quente. Meu irmão, pensa, 45 graus, o miolo queimando, torrando, a gente virando churrasco no meio da rua. E aí cheguei aqui em Muriaé, a chapa também está quente aqui, não é? E aí pensa, irmão, calor, pensa o suor escorrendo na taça, pensa, irmão, geladinha, a boca dos camaradas sequinha, pensa eles andando na rua, aquele calor, e as taças agora geladinhas. E Jeremias vai dizer: bebam vinho. Aí o pessoal da Metodista de Muriaé, os recabitas do Senhor, que veio para esses 12 dias e estão dizendo: Deus não tem fórmula mágica para abençoar, não é negócio de abençoar qualquer um. Eles olharam para Jeremias: eu não sei qual o seu posicionamento, eu não sei se ontem tu estava de pé e hoje desviou, eu não sei se uma hora é, daqui a pouco tu não é mais. Nós falamos sobre nós, estamos decididos, nenhum de nós beberemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nenhum de nós beberemos vinho. Queridos, se eu fazer você entender isso aqui, será que Deus estava querendo tentar ou testar os descendentes de Recabe, colocando taças cheias de vinho para saber o posicionamento deles? Deixa eu te explicar algo aqui com muita simplicidade. Deus não depende do veículo tentação para saber quem somos. Se nós olharmos para Deus e acharmos que o Senhor depende do veículo tentação para saber o caráter do filho, a gente logo quebra um dos principais atributos de Deus.
O que é, qual é, pastor? A onisciência. A onisciência é a capacidade de antever, é a capacidade de saber o resultado final de uma partida antes dos times entrarem em campo. É a capacidade que só Deus tem de saber o resultado final de uma luta antes dos lutadores entrarem no ringue. É a capacidade que só Deus tem de saber o resultado final do campeonato brasileiro sem ao menos o campeonato começar. É a capacidade de Deus de saber o resultado final deste culto sem ao menos o pregador iniciar a mensagem. É a capacidade que Deus tem de saber o resultado final desse ano, no ano estando apenas do princípio. Pastor, prova isso. Salmos 139, Salmos número 139, Davi vai dizer: ainda antes que eu fosse substância informe no ventre de minha mãe, o Senhor já conhecia todos os dias de minha vida, e todos os meus dias já estavam descritos no teu livro. Pastor, não deu para mim dar glória, não? Então coloca para mim um texto, ô servo de Deus. Deus depende do veículo tentação. Coloca para mim Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Ninguém ao ser tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, e o mesmo não pode ser tentado pelo mal. Então todas as vezes que somos provocados, olha aqui, quando sou tentado por ninguém ao ser tentado, ninguém ao ser tentado, início do texto, campeão, ninguém ao ser tentado diga: de Deus sou tentado. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Por que Deus não tenta? Deus não tenta porque Ele sabe quem é você. Ele te conhece muito mais do que você pensa se conhecer. Ele te conhece muito mais do que você contempla aquela estrutura no espelho. Ele conhece o teu interior e conhece você muito mais do que os seus pais te conhecem, muito mais do que um familiar teu, um amigo teu, muito mais do que você descreve no teu diário. Ele conhece o teu interior. Eu daria glória no teu lugar. Levanta a mão, abre a boca, eu quero ouvir o barulho de adoração. Pastor, segura firme, daqui a pouco você vai entender que a mensagem é um quebra-cabeça. A gente vai encaixando as pedras, daqui a pouco tu vai entender. Pastor, fala um pouquinho mais sobre isso. Não compreendi, tu usou apenas um texto dizendo que Deus a ninguém tenta, Tiago 1,13, fala de outros textos. Esse aqui é outros. Capítulo 4 de Mateus, melhor, capítulo 3, verso 17 do Evangelho de Mateus. Jesus é batizado por João. Quando ele é batizado por João, dos altos céus veio uma voz dizendo: este é meu filho, amado, a quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, esse é meu filho. Essa é a expressão exata do ser Deus. Capítulo 3, verso 17 de Mateus. Capítulo 4, verso 1, observe o que eu acabei de falar. Capítulo 3, verso 17, este é o meu filho. Capítulo 4, verso 1 de Mateus. O Espírito pega Jesus e leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então é o diabo que precisa saber quem ele é, porque no capítulo 3, verso 17, o pai já sabe, está dizendo: este é meu filho. Capítulo 3, verso 17, é o meu filho amado. Capítulo 4, verso 1, é o diabo. O Espírito pega, leva para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. É o diabo que precisa saber quem ele é. Pastor, não deu para mim adorar. Se tu não adorar com essa daqui, eu não volto aqui nunca mais. O que é? Jó capítulo 1, texto clássico. Numa das reuniões dos filhos de Deus se apresenta quem? Satanás. De onde tu vem Peixu, de onde tu vem chikungunya, de onde tu vem zika, de observar a terra, de rodear por ela. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente, homem que se desvia do mal. Não é Jó que vai para a internet dar testemunho de si, é Deus que fala do seu servo para o diabo. Sabe o que o diabo vai dizer? É agora para tu adorar, é agora para tu adorar. O diabo vai dizer: é claro, eu tenho observado, mas existe uma troca de benefícios. Ele tem te adorado porque o Senhor tem cercado ele de bens. Experimenta tomar tudo que ele tem, experimenta tocar no que ele tem, experimenta provar ele, experimenta testar
testar ele. Experimenta provocar e testar, tentar ele. E tu vai ver que ele vai blasfemar de ti na tua face. O Senhor vai dizer: Satanás, eu conheço esse adorador, eu conheço ele por dentro. Vai você lá, toque em tudo que ele tem, porque eu já sei o comportamento dele e já sei o resultado final. O que vou fazer? No Jó 42. Cadê o barulho de adoração? Cadê o barulho de adoração? Pega a mão de alguém, prega comigo. Eu grito a semana inteira: prega comigo, prega comigo. Fique tranquilo, descanse. Você vai entender a palavra. Daqui a pouco tu vai, meu Deus. Pegou a mão dele, pegou a mão dela. Diga: toda vez. Está fraco, toda vez que você é testado, que você é tentado, que você é provocado ou provocada, não é Deus querendo saber alguma coisa, porque Ele sabe quem é você. É o diabo querendo saber se o que está dentro de você é falso ou é verdadeiro. Tem gente que até carrega a Bíblia debaixo do braço. Tem gente que até tem cartão de dizimista, de ofertante. Mas na hora que é provocado, revela o que está dentro. Não nasceu de Deus ainda. Primeira verdade: Deus a ninguém tenta, e pelo mal ele não pode ser tentado. Segunda verdade aqui do texto, aplicando a palavra em teu coração para você entender aquilo que Deus me confiou lá do estado do Rio de Janeiro, ministrar ao teu coração. Debaixo de tantas batalhas e guerras, consegui chegar. Segunda verdade ao teu coração. O que é, pastor? Você está entendendo a palavra? Deus não queria testar eles. Deus não queria saber do caráter deles. Na verdade, Deus já sabia o posicionamento deles. Quando ordena Jeremias encher as taças de vinho, Deus queria apenas provar para o povo de Judá como pode um povo nômade que o pai, 200 anos atrás, ministrou uma palavra no coração deles. O pai morreu, mas a palavra está viva dentro deles. Eles conseguem ser fiéis e obedecer a palavra de um pai falível. E eu, Deus vivo, ministro a minha palavra, mas o povo não quer mais ouvir a minha voz. A segunda lição que eu destaco aqui no texto é que nós só conseguiremos sobrevivência até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Nós precisamos ser fiéis até o arrebatamento. E fique tranquilo que depois, aí, meu irmão, nós só conseguiremos sobreviver diante dessa geração se nós guardarmos a palavra do Pai. Guarde isso, a palavra do Pai. A palavra do Pai. Eu pregaria com muita facilidade, chegando aqui, dizer que esse ano é o ano da porta aberta, é o ano da conquista, é o ano do milagre. Mas seria um profeta irresponsável te trazendo uma teoria de prosperidade que Deus é obrigado a fazer, te isentando de responsabilidade diante de Deus. E eu quero te convocar para um ano extraordinário. E para o ano ser extraordinário, comece focando. Olha, todas as vezes que eu sou provocado é o diabo querendo saber quem eu sou. Segundo, eu só vou conseguir vencer se eu guardar a palavra do... Se eu guardar a palavra do... A palavra do Pai. Existem pessoas que fracassam e a queda é tão grande. E tudo isso acontece porque não guardaram a palavra do... A queda, a ruína é muito grande. Pastor, isso é bíblico? Está dentro da Bíblia? Claro que está. O Senhor Jesus, um certo dia, ele disse o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, assemelhá-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre areia.
Desceu a chuva, bateu com ímpeto os rios, a força do vento soprou contra a casa, e grande foi a queda daquela casa. Mas os recabitas, a geração que vem para os 12 dias, que ouve a minha palavra e decidiu que não basta apenas ouvir, mas cada ministração eu preciso extrair dela decisões práticas para a minha vida cotidiana, para a minha caminhada cristã. Então, olha o que ele vai dizer: todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu as mesmas chuvas, soprou com força o vento, bateu com ímpeto os rios, mas a casa permaneceu de pé, nenhum prejuízo aconteceu àquela casa. Recebe aí, nenhum prejuízo em direção à tua casa. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas a tua casa de pé, teu casamento de pé, tua empresa de pé, teus negócios de pé. Por quê, pastor? Porque decidiu não viver uma ortodoxia falida, mas uma ortodopraxia, um conhecimento somado à prática. Pastor, prova isso aí. É o que Deus quer para mim? Claro que é. Olha o que Tiago vai dizer: aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante àquele que contemplou seu rosto no espelho, mas virando as costas, se esquece de tudo que contemplou. Então a caminhada tem que ser somada com a prática da palavra. Aí eu lembro de alguns que decidiram viver diferente, decidiram não ter apenas conhecimento, decidiram não coadunar, decidiram andar na contramão do fluxo normal. Eu lembrei de Samuel. Samuel está dentro de um contexto onde Ofni e Finés, dentro do templo oficia uma bênção, fora do templo prostituição, namoro indecente, imoralidade, indecência e decoro. E aí Deus fala com Samuel: está vendo eles? Você vai decidir tu quer caminhar pelo caminho da maioria? Não. Então Samuel, aqueles que me desonram, eu mesmo desonrarei, mas quem decidir me honrar, eu mesmo honrarei. Aleluia, 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 aleluia. Samuel, por que tu não vai pelo mesmo caminho, pelo caminho da maioria? Porque está ardendo aqui a palavra do Pai. Daniel, Misael, Ananias, a galera, vocês estão na Babilônia. Olha os manjares da mesa. Nós já decidimos, não vamos nos contaminar com os manjares do rei da Babilônia. O que está na mesa não é para nós. Mas por que, Daniel? Porque está ardendo dentro de nós a palavra do Pai. Eu lembrei de mais um, quem? E esse aqui é para tu saltar, principalmente os jovens. Eu lembrei de José. De 17 para 20 anos, ele está onde? Está dentro da casa de Potifar. E Potifar dá direito a tudo a José, porque vê que a mão de Deus é com ele. Um dia numa reuniãozinha com o faraó, quem é que está em casa? A esposa de Potifar e José. Ela aparece, e aparece com a saia de 2 dedinhos e meio, aparece com decote, com a sandália jogando o corpo dela para cima. Você acha que o cabelo dela largado? Você acha que ela via com leite em rodas, axilas ou com pingo de limão? Ela via com especiarias importadas. E quando aparece para dizer: José, não tem pastor aqui, não tem pastor, não tem líder de departamento, não tem irmão, não tem família, não tem pai, não tem mãe, ninguém aqui vem se deitar, é só melhoria, venha satisfazer os desejos da tua natureza. E você acha que o diabo não está usando ela sem saber quem é José? Ele está usando ela porque sabe que os hormônios masculinos de um jovem 17 para 20 anos está gritando. José olhou para ela: entre a tua proposta e entre a minha natureza que grita para o mal, eu já decidi ficar com a palavra do Pai. Alaxo de canta labaxaia. Eu já decidi ficar com a palavra do Pai. A palavra do Pai. Eu já vou para o terceiro ponto para a gente fechar e encerrar num tempo bem bacana e a gente orar. Eu decidi ficar com a palavra do Pai. Eu decidi ficar com a palavra do Pai. Eu decidi ficar com a palavra do Pai. Eu decidi ficar com a...
Decida ser diferente da tua geração. Decida andar na contramão do fluxo normal da galera. Está todo mundo colocando fotos tomada pela sensualidade para receber curtida de rapazinho, de traficante, de cachaceiro. Mas alguém está dizendo ali, não. Meu corpo não é para receber curtida de homem nenhum. Meu corpo está guardado, reservado para o dia do casamento. Vai andando na contramão para você ver, meu irmão. Vai andando na contramão do fluxo normal para você ver. Está todo mundo, pastor, carnaval, a galera mergulha, bebe de número 1 a 51, ainda passa para 88, e quando tem o batidão, desce no quadrado e sobe no quadrado da Anitta, da Ludmilla, e sei lá mais quem. E aí, eu já decidi, pastor, nem toda festa combina comigo. Nem toda festa dá para encaixar o meu nome lá. Eu já decidi andar na contramão. Nem todo relacionamento serve para quem é da Metodista Muriaé. Nem todo relacionamento. Mas o cara tem o cabelo assim, os olhos dele é verde, o abdômen trincado. Não quero saber. No meu território tem alguém de Deus, e no meu tempo Deus vai encaixar tudo. Ah, se tu não saltar, eu vou encerrar logo. Eu vou encerrar para a gente orar. O que é, pastor? O terceiro ponto. Primeiro, eu disse para vocês que Deus a ninguém tenta. O propósito aqui não é tentar eles, é revelar para ajudar. Como pode alguém guardar a palavra de um pai, um ser falido, um ser falível, que morreu há 200 anos atrás, e eles são fiéis ao Pai, fiéis à palavra do Pai, e o meu povo não consegue honrar a minha palavra? É o que Deus quer revelar para ajudar. Segundo, aqui no texto, o que é, pastor? O segundo ponto aqui do texto é este, o que eu acabei de mencionar aqui aos irmãos. Nós só conseguiremos sobreviver, nós só conseguiremos chegar até o arrebatamento se guardarmos a palavra, se vivermos a palavra. Pastor, se eu fizer academia, eu já vi gente forte se quebrar na primeira proposta do diabo. Pastor, mas se eu tiver abdômen trincado, eu já vi gente. Eu não estou falando que você não deve cuidar do corpo. Eu estou falando que cuide mais da alma, cuide mais do teu chamado, cuide mais do propósito de Deus para a tua vida, e deixa todas as demais coisas secundárias. Fique tranquilo. Por quê? Porque eu já vi gente sarada perder para o diabo. Agora eu já vi gente sem estrutura física, mas cheia de Deus, e Deus abençoar. Terceiro ponto para a gente concluir e a gente orar, porque você entendeu a palavra. Qual é o terceiro ponto, pastor? O terceiro ponto foi o verso 19 que vocês leram. O que diz o verso 19? Olha aqui no capítulo 35, verso 1. Assim diz o Senhor a Jeremias. E vocês falavam, a palavra veio do Senhor a Jeremias. Capítulo 35, verso 19. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Deus falou de novo, e agora falou para o profeta o seguinte: o que é? Fale aos filhos de Recabe, os descendentes de Jonadab, diga para eles que nunca, jamais, assim diz o Deus de Israel, nunca, jamais faltará varão sobre a casa deles. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma aliança com eles. Se eles têm uma aliança comigo, eu também terei com eles. Se eles me honraram, eu não deixarei a casa deles em bagunça. Eu sei honrar aqueles que me honram. Eu vou repetir: eu sei honrar aqueles que me honram. Aqueles que me honram por mim serão honrados. Não entendeu? Deixa eu fazer você compreender. Sabe o que Deus está dizendo? Guerra de nações, bombardeio para aqui. Uma bomba caiu, morreu todo mundo, casa destruída por tudo quanto é lado. Sobrou uma casinha intacta. Aí BBC News, New York Times, Extra, Dia, Globo, parte tudo para lá. Rapaz, como é que tu conseguiu? Nem poeira, nem pólvora, nem marca tem na tua casa. Como é que você conseguiu, no meio de tanta destruição, permanecer de pé? Aí ele vai dizer: você não sabe não? Não, o que houve? É que eu estou debaixo de uma promessa. Nunca, jamais. Eu vou falar aqui
do Deus que honra, do Deus que honra, do Deus que decide honrar quem a Ele honra. Não tem como querer a honra de Deus, a bênção de Deus, sem antes se posicionar como alguém que é dos céus. Primeiro a gente faz a nossa parte, e aí descansa que Deus vai fazer a parte dele. Pastor, fala aí. Eu sou pastor de uma igrejinha, vou fazer 14 anos pastor presidente lá. Meu pastor me abençoou para ir para um bairro iniciar. Marta e membra lá, pastora Marta, Carlos, nos ajudam demais lá. Os pastores que pregam aqui, pastor Albert, é meu amigo há muitos anos. O Bruno, amigo há muitos anos, pregam lá, nos conhecem. E aí, quando eu iniciei lá o trabalho, eu, minha esposa, mais 2 famílias, nós recebemos uma família. E eu quero falar sobre o jovenzinho da família. Nós recebemos uma família composta, pai, mãe, 2 filhos. Um criança e outro adolescente. E veio a avó também, a avó bem idosa, já partiu, já dorme no Senhor. Mas um criança e outro adolescente. A família tinha um quadro de muita dificuldade, dependência de ajuda da igreja, de apoio da igreja. O marido, o problema de epilepsia, problema de coluna, desempregado, a igreja, remédio, a igreja, cuidando, a igreja, cesta básica. Só que a igreja começou, não só eu, mas como pastor da igreja, mas toda a igreja, começou a perceber que aquele menino, adolescente, ele era diferenciado. Escola dominical, o menino não faltava. Lá a escola, cada departamento de casais, jovens, adolescentes, crianças, turminha 1, turminha 2, classe geral. Ao término da escola, sobra 10 minutos, onde o superintendente passa para cada turma alguém que é discussão, que aprendeu em sala, daí o camarada vem. Todas as vezes, quem ia lá na frente, gente? Adolescente, quem ia lá na frente? Ele, o adolescente. E a forma oratória, a forma que ele discursava, a interpretação dele, você percebia, o menino estudou, o menino está buscando, o menino quer, o menino está procurando Deus. Te marcava oração, consagração, 6 horas da manhã, o menino estava lá, vigília estava lá. O menino olhou o líder da orquestra, o camarada tem uma escola de música, ele olhou o cara tocando sax, ele falou para ele, eu quero aprender a tocar sax. Adolescente. E aí ele falou, você pode ir lá para a escola, você vai aprender comigo, vou colocar um sax nas tuas mãos, só que você tem que ser comprometido. Se faltar, e aí colocou nele a vontade. O menino, 3 meses depois, já estava sentado com a orquestra, com o sax na mão, tocando. Esse menino não é normal. Esse menino foi crescendo, sabe o que ele propositou no coração? Propositou no coração ser sargento especialista em mecânica de aeronave. E aí, para a gente, é sonho dele, se Deus quiser, Deus faz. E aí, sabe aonde ele morava? A casa feita de cerca. Nem internet pega. Celular, celular com internet, que nada. O pessoal que estudou em cursinho preparatório, passava lá e jogava pela cerca assim, ó, quer estudar? Toma aí, ó, jogava para lá livro. O menino caiu dentro. Alguém que fez a prova mandou para ele, ele caiu dentro, estudando. Daqui a pouco, resultado final, as melhores notas é de quem, gente? É de quem, gente? Ah, se tu não saltar agora para adorar, o que é? Aí o desejo dele, eu quero ser especialista em mecânica de aeronave. E aí passou em tudo, passou nas provas, passou no psicotécnico, passou na corrida, passou na altura. Ele passou em tudo, foi passando, eliminando. Só que chegou no momento que eles disseram, para você não dar. Ele era magérrimo, muito magro, quilos. E aí, pastor, que os 7 quilos que faltavam, eles botaram o limite. Olha, você tem tantos dias, porque eu não
dá, eu tenho que cumprir aqui os requisitos. E se a gente fizer diferente aqui, quem vai pagar somos nós, faltam 7 quilos. Aí foram lá para a igreja. E aí, olha só, disse que falta 7 quilos. Aí o líder da orquestra, o outro irmão do louvor, pegaram, puxaram uma nutricionista. A menina meteu pizza nele, meteu macarrão nele e vai comendo. E meteu pizza, macarrão, o menino foi comendo açaí. E o menino comia mais, não aguentava mais. E aí o que aconteceu? Penúltimo dia, deram para ele uma balancinha. Todos os dias ele está pesando. No penúltimo, melhor, último dia, ele sobe a balança. Ainda está faltando 4 quilos. Dos 7 que faltavam, ele conseguiu 3. Faltam 4. Você acha que ele ficou depressivo? Você acha que ele deixou de se apresentar? Você acha que ele ficou revoltadinho? Ele botou o despertador, dormiu em paz, levantou e foi lá. E os zombadores olharam para ele. E aí? Olha, tem um monte de gente querendo o teu lugar. Cumpriu os 7 quilos. Balança está aí. Sobe na balança. Faz alguma coisa. E agora o diabo está perguntando onde foi que ele encontrou. É o Deus que dá aquilo quando a gente precisa. É o Deus que engorda quando a gente precisa. Agora tu vai adorar. É que aí o menino foi para Guaratinguetá, São Paulo. E o pai mandando para mim todas as informações. Está lá estudando. E aí chegou a hora da formatura. Sargento especialista em mecânica de aeronave. Aí ele está lá estudando. Ele olha para um lado. Gostou de uma menina. Nunca tinha beijado na boca ele. A menina olhou para cá. E dele também. Eu também sou crente. Mas você já namorou? Também nunca namorei. Minha vida é igreja, estudar. Cheguei aqui, nunca namorei. Mas gostei de tu. Então vamos namorar no Senhor. Vamos noivar. Casar 2 sargentos especialistas em mecânica de aeronave. Sabe qual a mensagem do pai para a igreja? Para a gente? O pastor sabe o que ele disse? Que nunca mais a gente vai precisar de cesta básica da igreja. Porque o Deus de honra, o Deus que ele decidiu honrar, decidiu também honrar a vida dele. Você está entendendo que as coisas não é só vir nos 12 dias. É propositar no coração, eu quero ser diferente. Toda vez que vem a provocação, aqueles convites de ofensa a Deus, para ir na contramão da palavra, é o diabo querendo saber quem eu sou. Porque Deus, na verdade, me conhece desde o ventre da minha mãe. Não queira a honra de Deus se qualquer proposta do diabo te leva. Se qualquer festinha você se entrega. Se qualquer noitinha de 30 minutos dentro do hotel você vai. Agora, se tu quer um ano extraordinário, proposite nesses 12 dias. Eu quero caminhar diferente. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser igual a todos. Eu vivo uma caminhada. Eu conheci minha esposa, eu indo lá pregar. Há 21 anos atrás, 21 anos e pouco atrás, meu cunhado está ali, eu indo pregar na igreja, que ela era regente do departamento jovem. E eu fui como pregador, pregar lá, na igreja que ela era regente. Nessa época, eu vi uma galera que poderia estar muito melhor que eu, vivendo um tempo poderoso. Mas os caras bagunçavam. Hoje a história, 3 filhos. Um ali, com uma, outro ali. O outro teve que dar porque não teve condições de criar. Mergulhado nas drogas, afastado do Senhor. Porque bagunça dentro da casa o pai não permite. Tem gente que desaparece porque tentou fazer bagunça na casa do pai. E o próprio Deus não permite. Está entendendo? Agora alguns que decidiram, mesmo com as suas fraquezas, eu quero honrar o nome do Senhor. Eu quero fazer diferente. Aí Deus dá ministério,
Deus da chamada, Deus da empresa, Deus dá negócios. Deus traz para pregar aqui. Eu quero te convocar para um ano absurdo. Se sou profeta de Deus aqui nesse altar, se Deus me trouxe aqui, e se essa palavra é verdade em mim, se esta palavra, ela é verdade, prepare-se para um ano. Você vai colher até onde não plantou. Pegue a mão aí de alguém. Eu estou na retinha final, eu prometo. Pegue a mão de alguém. Diga para ele, ninguém vai conseguir te resistir. Ninguém vai conseguir paralisar o teu sucesso. Ninguém vai conseguir atrapalhar a tua vida de vitória. Porque Deus vai na tua frente. Deus vai na tua frente. Diga, deixa eu te contar aqui rapidinho. Diga, deixa eu te contar rapidinho. José honrou a Deus, não honrou? Isso, fala com ela. Deus honrou o José. Um dia Deus decidiu honrar José. Segunda cadeira maior da terra do Egito. Ninguém maior do que Faraó. Depois de Faraó, José. Por quê? Porque decidiu honrar. Você está lembrado de Daniel? Você está lembrado de Samuel? Sacerdote, juiz, profeta. Por que Hofni e Finéias desapareceram da história? Por quê? Porque quem desonra acaba desaparecendo, mas quem decide honrar acaba recebendo a honra dos céus. Você quer sobre Jesus? Lá no deserto, Mateus 4, lá ele tentado, disse não ao diabo. Sabe o que aconteceu? Verso de número 11 do capítulo 4. Os anjos desceram para servir Jesus do deserto. Eu daria glória no teu lugar. Os anjos desceram para servir Jesus do deserto. Os anjos desceram para servir Jesus do deserto. Foi os anjos que desceram, não foi um só não. Os anjos desceram para servir Ele depois da tentação. Você precisa passar pelo vale da pressão. Você precisa passar por esse momento de combate. Passa, fiel, porque daqui a pouquinho, os céus decidem enviar anjo da terra para te socorrer, para te abençoar, para te honrar, para virar esse cenário. Eu profetizo 2025 será um ano de céus abertos. Quem está recebendo a palavra, cadê o barulho de adoração? Aleluia, aleluia, aleluia. Gente, o relógio ali não tem misericórdia de ninguém. A gente precisa muito rápido fazer uma oração aqui por quem ouviu a palavra e está dizendo, eu quero ser essa geração, a geração dos recabitas. Eu não quero viver uma vida bagunçada, eu quero viver uma vida de honra. E os céus podem contar comigo, porque eu quero contar com os céus esse ano. 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 É loucura o que Deus faz. É loucura, é absurdo. Deixa eu contar para vocês. Eu construí uma casa, 4 salas, cozinha e banheiro. Primeiro andar, segundo andar, um cômodo, terceiro andar, escritório, terceiro andar. Só que eu não queria mais morar em bairro. Aí decidimos, Deus melhorou nossa história, vamos ajuntar e sair de bairro. Eu quero morar em condomínio. E aí eu peguei aquele livro assim, ó, passando de informações, fotos, ilustrações de um condomínio com academia, piscina, spa, um apartamento bem amplo que seria construído no centro
centro da minha cidade. E eu olhei aquilo, eu falei, eu quero morar nesse lugar. Sabe o que a gente fazia? Quando eu terminava em cultos e ministrações e igrejas, a gente ia para lá 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, estendia a mão sobre o vazio, só tinha máquinas cavando. Quero dizer para você que eu já estou dentro desse condomínio há 6 anos e meio, porque assim que foi lançado a chave, uma das primeiras chaves foi entregue nas nossas mãos. Por quê? Porque Deus, quando decide honrar, Ele não depende da tua capacidade financeira, Ele não depende de onde você nasceu, Ele não depende de quem é os seus pais, Ele só depende de olhar de cima e encontrar um coração em verdade, um coração em retidão, um coração desejoso em honrar o nome dEle. Eu tenho que encerrar porque o tempo está esgotado, e a TV ali já gritou, acabou teu tempo. Mas se esta palavra falou alto ao teu coração, e se você entendeu a proposta de Deus, o que Deus quer de mim, fidelidade, para Ele manifestar a bondade, a fidelidade, para manifestar a glória dEle na minha vida. Eu não posso chegar aqui porque fiz os 12 dias e agora minha vida será extraordinária. Não, Deus está me chamando a compromisso, Deus está me chamando para uma vida diferente do mundo. Deus está me chamando que eu não posso estar mais envolvido e comprometido com as mesmas coisas que eu praticava lá. Eu estou decidido viver uma vida diferente, e os céus vão agir diferente na tua vida também. Será que eu preguei para as cadeiras preta, azul, ou eu preguei para quem tem ouvidos? Se o Espírito Santo comunicou alguma coisa da tua vida, saia correndo do teu lugar e venha colar com o altar. Saia correndo do teu lugar e venha colar com o altar. Saia correndo do teu lugar. Isso, venha. A gente não tem mais tempo, tem que ser correndo. Cante, príncipes de Deus, cante. Será que Deus falou com algum jovem aqui? Saia do teu lugar.